Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 4 de setembro de 2025, é quinta e todas as quintas são dias de Júpiter, que está no signo de Câncer. Júpiter vai representar a nossa prosperidade, sorte, bênçãos. No nosso mapa, muitas vezes fala de como a gente se expande, como a gente busca a nossa espiritualidade, essa verdade, essa conexão com o todo, conexão com o divino. Até olhando para o céu, para o mapa de hoje, então o céu ele sempre se abre com o Sol no signo ascendente, o momento que nasce o Sol, e Júpiter ele está ali na casa 11, que é a casa onde ele se sente jubilado, onde ele se sente mais confortável para expressar essas qualidades de expansão. A casa 11 é a casa dos amigos, dos grupos, dos coletivos. Ele traz essa sensação de pertencimento, então essa conexão ali com os nossos ideais, com esses projetos de vida, também fala sobre essa recepção de apoios. Casa 11 vai falar sobre os nossos padrinhos, então pessoas que nos apoiam, né? Os nossos patrocinadores ali. Também fala sobre salários. Então, é a casa, a área da nossa vida que Júpiter pode se sentir mais confortável. Ele rege o signo de Sagitário de Peixes, então ele tem essa qualidade semelhante com esses signos, né? Em Sagitário, mais essa expansão no sentido mais das experiências, né? Da sua própria energia, da sua verdade. Peixes nesse campo mais da empatia, da compaixão. E quando está em Câncer, que é o céu de agora, é uma expansão, uma espiritualidade mais voltada para o cuidado. Também tem essa conexão com a ancestralidade. Muitas vezes lidar, então, com questões da nossa família, por exemplo, essas questões que envolvem a nossa nutrição, a sensação de proteção emocional. Lembrando que o caranguejo, ele tem essa carapaça, então tem essa necessidade ali de proteção, das vulnerabilidades, né? E também é um signo de fertilidade. Então, para quem tem ascendente em peixes, por exemplo, Júpiter está atravessando a casa 5, que é a casa dos filhos. Então, um dos sinais, vamos dizer assim, de fertilidade, e não só no sentido de filho, já que a casa 5 pode falar sobre artes, criatividade, jogos, diversão, está expandindo essa área, né? Então, normalmente, quando a gente vê Júpiter na casa 5, ali é um sinal de gravidez. Mas, enfim. Deixa eu ver o que mais eu posso falar sobre o céu do dia, sobre Júpiter. Então, normalmente a gente associa com a cor roxa ou azul royal também. Uma das ervas que a gente pode se conectar com Júpiter é manjericão. Pode ser interessante agora na primeira hora do dia. Aqui em Curitiba começa às 6h25, a primeira hora do dia, né? Daí depende de onde você tá. É a primeira hora do dia, então pode ser interessante acender uma vela, ou azul ou roxa, queimar um incenso de manjericão. Ler o hino órfico a Júpiter, a Zeus, também podem ser formas. E outra coisa que eu sempre trago, Júpiter ele representa a hospitalidade, a generosidade. Então, todo ato, assim, sabe, de caridade, todo ato de generosidade, de alguma forma a gente está honrando Júpiter no nosso mapa, sabe? E enxergar também o nosso próprio Júpiter no sentido da gente ver alguma área da nossa vida em que a gente tem uma prosperidade, que a gente tem alguma sorte, né? Reconhecer essas bênçãos ali na nossa vida, mesmo que sejam pequenas, no sentido de, tô respirando, sabe? Do mínimo mesmo, né? Perceber questões assim como no nosso corpo a gente já tem essa abundância e isso acaba é, aumentando essa visão otimista sobre a vida também, a gente consegue reconhecer, né? Reconhecendo internamente, a gente também reconhece no externo. Então, o nosso corpo ele é muito abundante, né? No sentido ali dos órgãos, tudo que funcionam sozinho. Mas enfim, deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui sobre o céu do dia. Então, eu penso muito nessa expansão, né? Júpiter fica cerca de um ano em cada um dos signos. Então, eu penso nesse ano muito a gente voltado para essa expansão do nosso autocuidado. Então, olhem ali onde você tem o signo de Câncer, que é uma área a ser expandida, né? Buscar mais conhecimento sobre essa área. Olhar também aonde você tem a sua lua, já que Câncer rege a lua. Então, porque cada pessoa se cuida de uma forma diferente, se sente protegida de uma forma diferente. Então, olhar para isso. Acho que lidar também com essas questões assim de cuidado, mas sem esse controle também, sabe?
que às vezes o signo de câncer tem isso, essa questão de, de cuidar como se fosse uma manipulação também, tem essa sombra, né? Às vezes gerando também uma dependência, por exemplo, emocional. Bom, então a gente segue nessa alunação virginiana, a Lua está em Capricórnio, crescente, né, se direcionando para essa fase cheia que vai trazendo mais intensidade para o nosso corpo à medida que vai se preenchendo, à medida que vai aparecendo mais no céu. Então, o que funda o princípio que funda a astrologia, o princípio hermético, é o princípio da correspondência. Então, tudo que está no céu está na terra. Não é a mesma coisa, mas corresponde. Então, a lua crescendo, algo que cresce em nós aqui na terra. E como a lua representa o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos padrões emocionais, isso vai ficando cada vez mais visível, mais perceptível, tá? Então, a luz representa muito essa consciência, essa visão. Então, a lua está em Capricórnio. é, Nos últimos minutos ali no signo de Capricórnio, que é um signo de terra, cardinal. Ontem eu trouxe, né, sobre o Capricórnio ser essa cabra da montanha, cabra com rabo de peixe. Inclusive, ontem eu trouxe algumas questões que eu também postei no Instagram, para a gente olhar se a gente está faltando com os nossos limites, sabe? Está faltando com esse dizer não. E acaba se sobrecarregando, acaba ficando exausta, né? Ontem eu também trouxe. Fora isso, né, que são algumas questões do livro Mito do Normal, do Gabor Maté, e eu vi depois ele tem Sol e Mercúrio em Capricórnio mesmo. Também essa questão de como lidar com as nossas crenças limitantes. Então, ouçam o Céu de ontem também, que eu trouxe algumas reflexões sobre isso, que ele dá alguns passos, né, de identificar, ou melhor, de não se identificar também com o pensamento, mas categorizar e tudo. Enfim, que eu acho que também tem tudo a ver com essa transição para a Lua em Aquário, que é um signo muito mental. Bom, então 7 e 8 a Lua vai fazer esse sextil com Saturno, que está retrógrado, voltou para o signo de Peixes, que fica mais compassivo, né? Que fica mais. Tem mais essa aceitação ali do tempo, porque enquanto o Saturno está em Áries, ele está no seu desconforto total. Ele se sente ali um guerreiro ali num templo sobre o tempo, né? Que ele tem que respeitar o tempo. E ele quer lutar, ele quer enfrentar, ele quer fazer as coisas rápido. Então, tem uma angústia maior. Agora, quando o Saturno está em peixes, tem mais uma flexibilidade, porque peixes é um signo de água, mutável, né? A água, ela contorna. A água, principalmente de peixes, é mais flexível, sabe? Então, essa capacidade de adaptação. E até pensando, a Lua em Capricórnio e Saturno em peixes, Capricórnio divide esse rabo de peixe com o peixe, né? Então, esse sextil também diz sobre isso, né? Uma cooperação, uma amizade. Então, a gente conversando, eu trouxe ontem isso, né? Conversando com o tempo, dialogando com o tempo. Às vezes, integrando muito essas experiências, esses acontecimentos, é, percebendo ali o que precisa ser estruturado, né? A gente precisa, eu trago isso algumas vezes, de como a gente precisa encarar que a gente vai envelhecer, então lidar com questões de velhice, por exemplo. Sabe? Como que eu quero envelhecer? Ah, eu preciso ter uma segurança material. Então, seja no sentido financeiro, seja no sentido da minha saúde, né? A gente vai percebendo ali que precisa desses cuidados, tá? Então, penso que pode trazer essas questões, né? Revisar ali planejamentos, compromissos, ver se não precisa de alguns ajustes nessa forma de lidar com o tempo. E enxergar, então, perceber os nossos cansaços, né? Perceber esses limites emocionais, corporais, de energia. Então, Saturno, ele ensina muito através dessa paciência, dessa introspecção, da disciplina. Então, a gente pode encarar esses pesos, essas autocobranças. Então, às vezes, é importante ter pequenas pausas durante o dia para que a gente consiga integrar os acontecimentos. Acho que essa lua em Capricórnio, né? Signo de Capricórnio, Saturno, ensina muito a gente a aprender a dizer não, a sustentar os nossos limites. Às vezes, quando tem esses aspectos com Saturno, tem uma sensação como a gente estivesse correndo contra o tempo, sabe? Que não tem tempo para tudo. Então, a gente precisa dizer não para algumas coisas. Não dá para dizer sim para tudo, sabe? A gente não tem tempo para tudo, né? Então, às vezes, quando a gente não impõe os nossos limites, vem muito forte essa sensação de que a gente não dá conta.
Capricórnio eu também trouxe ontem, rege os ossos, né? Principalmente do joelho, que é muito isso que nos sustenta. E 7h32, a Lua já vai sair do signo de Capricórnio e vai ingressar no signo de Aquário. Então já tem uma suavidade maior. Então a Lua representa o nosso corpo, o nosso ritmo, o clima, o humor do dia. Cada 2 dias e meio a Lua muda de signo. Então ela é mais rápida ali, ela que faz, ela coleta as informações, vai entregando para os outros astros. E o que mais que eu ia falar da Lua? Então, Aquário é um signo de ar, um signo mental e é fixo, então a gente se aprofunda nas nossas ideias, se aprofunda na nossa mente. Então é um bom momento para cuidar da sua saúde mental, já que a Lua representa o cuidado. É um bom momento, muitas vezes, para se envolver em coletivos que tenham os mesmos ideais que você, para trazer essa sensação de pertencimento. Às vezes, o que acontece quando a lua está em aquário, a gente pode racionalizar mais as emoções, se distanciar um pouco das emoções, que eu vejo que favorece muito esse processo, assim, de meditação, sabe? De observação. Então, até que eu trouxe ontem, né, que eu falei sobre esses passos ali para lidar com crenças limitantes, muitas vezes é isso, é a gente perceber aquelas meditações que a gente percebe, não, isso aqui é só um pensamento, né? Tem muitas práticas de meditação que a gente visualiza os nossos pensamentos como se fossem nuvens passageiras, né? Ou pensar nos nossos sentimentos, até trazendo mais para a Lua, para o signo de Câncer que rege a Lua, como ondas, sabe? Então, é perceber essa movimentação, perceber esse fluxo e saber que esse fluxo não somos nós, são passageiras, as emoções são passageiras, sabe? Não se identificar, então. Penso que Aquário facilita muito esse processo, de meditação, né? De entender a natureza da nossa mente, entender como o nosso sistema nervoso funciona, ser mais cientista de si mesma, né? Eu acho que é importante a gente entender o funcionamento da mente até para não ficar se culpando, se angustiando. Porque, por exemplo, às vezes, até pensando nesse Júpiter em Câncer, a gente quer se curar de traumas, mas a gente precisa de um cuidado que seja mais contínuo, porque não é uma sessão de terapia que você vai curar traumas de 20 anos, trauma ali da sua infância, sabe? Que provavelmente estão enraizados ali, você não consegue nem se desidentificar deles. Para você sempre foi assim, eu sempre senti medo. Então, não é agora que do nada, né, vai virar totalmente a chave. Então, eu acho que quanto mais a gente entende, né, sobre o nosso mental, sobre esses processos mentais, sobre, sei lá, uma coisa que tem se falado muito também atualmente, a questão da dopamina, né, como as tecnologias, que são assuntos do signo de Aquário, as redes sociais, né, acabam nos deixando viciados ali e numa dopamina ruim, né? Que não nos nutre, não nos alimenta, não nos coloca para ação. Muitas vezes nos estagna ali, nos paralisa, nos traz insatisfação. A gente perde esse tesão, assim, com as outras coisas, né? Com as coisas simples, que deveriam nos trazer esse prazer, essa conexão maior. Então, são algumas questões que eu acho que pode até vir com a conjunção com Plutão, muitas vezes traz essas questões mais ocultas, né? Mas ali, então, 7h32 a Lua ingressa em Aquário. Então, se você tem Lua em Aquário, você está tendo seu retorno lunar. Então, toda vez que a Lua volta para o seu signo, para o mesmo grau, a gente pode fazer um mapa de previsão mensal. Então, a gente tem a Revolução Solar, que é um mapa de previsão anual, que vai de um aniversário para o outro, né? O retorno solar. E a gente também, o mapa da Revolução Lunar, muitas vezes é um complemento. Então, às vezes, quando você quer se aprofundar mais em algum mês, na Revolução Solar a gente já consegue fazer esse tipo de previsão. Mas às vezes, se você quer se aprofundar em alguma coisa, eu acho interessante dar uma olhada ali que consegue entender mais também, tá? Então, depois que a Lua ingressa em Aquário, dá uma suavizada assim no corpo, né? Fica mais leve, porque Capricórnio, por ser regido, por ser um signo do elemento terra, às vezes traz mais um peso. Acho que eu trouxe isso ontem também, que a gente pensar os processos da terra, que a gente planta uma coisa, não colhe no mesmo dia, mas a nossa mente, né? Então, Aquário, que é esse ar mental, nossa mente ela é rápida. Então, funciona mais em outro ritmo. Às vezes traz essa angústia também de pensar e não conseguir implementar as coisas ao mesmo tempo. Mas aí é outra questão. Mas o que que eu ia falar? Então, depois que a Lua ingressa em Aquário, ela vai ver todos os planetas invisíveis a olho nu. Na astrologia tradicional, ou quem, né?
estuda astrologia tradicional, normalmente não considera os planetas invisíveis a olho nu, tá? Só os sete astros tradicionais. Porque tem toda essa questão do princípio da luz, fundamentando, então, no sentido, se você não enxerga, não vê, não tem esse reflexo. Mas na astrologia moderna, os planetas invisíveis a olho nu, né, transaturninos, ali, eles são considerados. Normalmente a gente enxerga eles como esse aspecto mais inconsciente, até por não ser visível no céu. Então, pensar nesse simbolismo, a gente não enxerga, né? Então, pode ficar mais inconsciente, mas quando eles aspectam astros que são visíveis, a gente pode perceber mais a influência deles, o reflexo deles, tá? Então, ali, 9h52, a Lua vai fazer um sextil com Netuno em Áries. 10h13 vai fazer um trígono com Urano em Gêmeos. E 10h40 vai fazer uma conjunção com Plutão. Então, Netuno seria Poseidon, deus dos mares. Urano, esse deus céu, deus do caos. E Plutão é Hades, que é esse deus do submundo. Então, tem todos esses encontrinhos ali. Então, esse sextil com Netuno em Áries muitas vezes favorece essa inspiração mais criativa, né? Esse contato ali com sonhos. Então, se visualizar é bem interessante, né? O que você quer no futuro, o que você quer fazer. Antes de, na verdade, você fazer qualquer coisa no seu dia, se visualizar fazendo isso, tendo esse prazer. Eu acho que isso também é uma forma de você ter dopamina, né? Porque a dopamina é isso de você ter esse bem-estar antes, né? Para se motivar a fazer. Então, ajuda nisso. Então, você se visualizar fazendo algo, já conseguindo fazer algo, eu acho que pode ser interessante. Então, ali próximo das 9h52, também perceber os seus sonhos, às vezes perceber também se não, você não está se iludindo emocionalmente, porque Netuno também pode trazer essas névoas. 10h13 tem o trígono com Urano em Gêmeos, que traz uma criatividade, muitas vezes, que é dessa mudança de perspectiva, de buscar um novo caminho, de experimentar algo diferente, sabe? Eu lembro de uma vez, de exercícios, assim, de criatividade, uma coisa que pode, às vezes, fazer você olhar sobre uma outra perspectiva é você tomar banho, de olho fechado e usar principalmente a sua mão não dominante, sabe? Então, isso acaba criando novas sinapses, né? Então, às vezes, sei lá, começar a tocar um instrumento também cria novas sinapses, né? Ler um livro, outras coisas. Mas eu acho que a gente pensar nessas pequenas quebras de padrão ali do dia a dia, sabe? Tentar fazer algo diferente. Às vezes, só você mudar móveis ali na sua casa, você já se organiza de uma forma diferente, já pensa de uma forma diferente. Então, como é um aspecto com a Lua, que representa muito a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, é pensar nessas pequenas movimentações que às vezes trazem grandes insights, sabe? A gente enxerga as coisas de uma outra forma, de um outro ponto de vista, e daí vem ideias. Porque às vezes é aquilo, né? Quando a gente fica obcecada ali, a gente precisa, com resolver alguma coisa, às vezes a gente precisa dar uma caminhada, né? A gente precisa, sei lá, tomar um banho, e daí a ideia vem, a resposta vem, sabe? Então me vem muito isso, de buscar assim novas ideias, novas formas de lidar, novas formas de pensar. Tá favorecido isso. Então buscar também experimentar algo novo, né? Às vezes na forma da alimentação, já que a Lua pode falar sobre isso. Às vezes, sei lá, fazer parte de algum grupo. E essa conjunção com Plutão, 10h40, então Plutão é esse momento que às vezes a gente é sequestrada ali por Hades, né? A gente é levada para esse nosso submundo em que às vezes a gente se depara com medos, com sentimentos ocultos, que a gente reprimiu. Então, por conta dessa repressão, vem uma intensidade, né? Ai, não, eu não tenho nenhuma carência. Ai, eu não quero, sei lá, não quero nenhum tipo de poder. Sabe aquelas coisas assim? Que às vezes a gente nega para nós, e daí às vezes vem essa conjunção ali com Plutão, vem algum aspecto com Plutão que mostra, não, eu realmente sou muito dependente dos outros, eu espero muito validação dos outros, eu quero ser amada, eu quero ser aceita, eu quero que todo mundo goste de mim, sabe? Então às vezes vem algumas coisas assim de forma muito intensa. Às vezes você pensa, nossa, eu sou muito livre. Aí você vê o quanto a internet te domina, o teu celular te domina, os grupos te dominam, a sociedade.
A gente está muito vinculado ali, você acha que você é livre, mas na verdade você tem essa dependência ali. A tua liberdade é a liberdade que te dão, é a liberdade que te ensinaram, né? Então, acho que esse aspecto ali com Plutão traz essa intensidade emocional, traz essas questões que estavam ocultas. Então, a gente encara muitas vezes os nossos medos, o que nos controla, né? Essas dependências emocionais também, né? E Aquário eu sempre trago que ele traz essas dependências em relação aos assuntos aquarianos, que são tecnologias, redes sociais. Às vezes vem até medo de tecnologia, sabe? A questão dos nossos pensamentos também fixos que nos dominam, sabe? Então, aquilo que a gente às vezes ontem eu falei bastante isso na terapia, é, nesses loopings mentais que a gente acaba entrando, acaba embarcando, sabe? Principalmente quando a gente tem algum trauma, a gente tem ali um buraco que muitas vezes a gente entra e só fica repetindo o sentimento, só fica repetindo o padrão, sabe? E eu acho que é enxergar isso, que isso é uma forma de pensar, né? Então, às vezes, quando próximo desse horário, é perceber que isso aqui é um pensamento de trauma, isso aqui é uma repetição de um passado, sabe? Que entra também no que eu falei ontem lá das crenças limitantes, né? A gente nominar, a gente já se desidentifica, né? Então, Aquário facilita muito esse desapego emocional, esse distanciamento, essa observação emocional. Então, eu penso nisso, né? Olhar para essas questões assim, desse ponto de vista, tá? E aí, o último aspecto do dia, Marte em Libra vai fazer uma quadratura com Júpiter em Câncer. Então, Marte, que é o nosso deus da guerra, ele tá ali mais diplomático, mais equilibrado. Ele faz essa quadratura com Júpiter em Câncer, que é o regente do dia, que tem muito essa busca de expansão. E o que que acontece? Quadratura é uma crise, é um confronto. Ali uma situação que traz uma tensão. Qual que é o aspecto negativo de Marte? Essa impulsividade, querer muitas vezes cortar algo logo, né? E Júpiter, qual que seria o aspecto negativo de Júpiter? Os exageros, né? Às vezes grandes expectativas ali. Então, a combinação desses dois astros, às vezes é isso, sabe? Uma ação mais impulsiva. Então, às vezes você fica muito animada ali, eu quero. Pensando que Júpiter fala sobre banquetes, né? Às vezes você perde esse equilíbrio ali do Marte em Libra e se alimenta muito, e daí tem um exagero e se sente mal, por exemplo, né? Gasta demais e se sente mal, né? Às vezes tem uma atitude assim muito destemperada, muito desmedida, né? Temperança é um assunto de Júpiter. Então, às vezes pode vir isso, sabe? Exagero, impulsividade. Então, buscar esse equilíbrio antes de agir, coloca as coisas ali na balança, visualiza mesmo a balança, escreve os prós e os contras, né, para perceber se você não está só agindo por impulso, tá? Se está honrando tanto o teu autocuidado quanto o teu equilíbrio, tanto essa harmonia, quanto esse bem-estar, quanto uma nutrição verdadeira, sabe? Então, precisa honrar isso. E às vezes também olhar, então, aonde você tem Libra e aonde você tem Câncer no seu mapa, que às vezes pode ter esse confronto ali. Então, por exemplo, se você tem ascendente em Libra, Júpiter está na sua casa 10 e Marte tá na sua casa 1. Então, às vezes, é um confronto entre questões de trabalho e questões do seu eu, que te motivam, por exemplo, sabe? Então, observar isso. Então, às vezes, quero expandir no trabalho, mas eu tenho que cuidar do meu corpo também. Tenho que perceber as minhas necessidades ali de regulação mental, né? De saúde mental, enfim. Algumas questões. Então, depois de 10h40, que vai ser o último aspecto da Lua, a Lua não vai fazer mais aspecto com ninguém. E a Lua, para a gente entender mais sobre o nosso corpo, as nossas emoções do dia, a gente sempre olha para onde a Lua está indo. Então, depois que ela faz a conjunção com Plutão, ela não enxerga ninguém, mas amanhã, 6h49, ela vai fazer uma oposição com a Vênus. Então, hoje, o dia inteiro, amanhã até 6h49, a gente pode sentir essa oposição. E a oposição já diz no nome, né? A oposição você está se opondo, você está encarando, você está indo contra, né? Então a Lua está em Aquário, mais voltada para esse aspecto mental, racional, e a Vênus está em Leão,
que se volta mais para os desejos, para os gostos, para a estética, dessa questão mais autoexpressiva, né? As relações ali nesse tom mais da autoexpressão. Então, o que acontece? Normalmente, quando tem uma oposição Lua e Vênus, independente de signo, insatisfação emocional, insatisfação nas relações, não se sente amada, não se sente valorizada, né? Com a Vênus em Leão, às vezes isso não se sente vista, não se sente reconhecida. Tipo, olha o tanto que eu tô fazendo, cadê os aplausos, sabe? Então, às vezes, essa sensação de falta, de carência, de não se sentir merecedora, né? Principalmente questões de autoestima, vem muito, daí às vezes tem essa, até pensando no aspecto de Marte com Júpiter, aí às vezes você, eu vou gastar numa coisa estética que na verdade eu nem quero, vou comprar aqui umas roupas só porque eu tô nessa angústia aqui, sabe? Só que as oposições, elas têm essa natureza de Saturno. O que quer dizer que tem essa natureza ali que precisa enfrentar o tempo, enfrentar os limites. Então, às vezes, assim, será que essa minha ação ali ela vai reverberar no tempo? Isso aqui é uma forma de eu realmente resolver a questão da minha autoestima? Ou eu tô delegando só para o outro? Eu tô só buscando validação e não tô fazendo o que realmente me nutre, o que realmente me traz acolhimento, o que realmente me traz, sabe, essa sensação de alto valor, de reconhecer a mim mesma. Então, cuidem ali que até amanhã, né, depois das 10 e até amanhã, esse aspecto ele tá ativo. Então, pode vir ali bastante, como que é? Esqueci a palavra. É, quando você não tá, quando você fica inconformada ali com essas questões, sabe? Vem bastante demanda sobre esses pontos da nossa vida. Então, estejam atentas porque é um aspecto, tá? Então, depois ali, sei lá, quando a Lua ingressar em Áries, ela já vai fazer um aspecto melhor com a Vênus, entende? Então, as coisas elas são passageiras, assim como eu falei no começo, né, sobre o nosso campo emocional, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, eles passam, sabe? Então, a gente ter esse olhar com o tempo, esse olhar mais saturnino e olhar o jupiterial também, né, de ter uma visão ampliada sobre a situação, nos ajuda a fazer melhores decisões, tá? Então, muitas vezes não se deixar levar por essa angústia mental, mas pensar a longo prazo, como que eu posso cuidar das minhas emoções? Como eu posso me sentir nutrida, acolhida, tá? Então é isso para o céu de hoje. Uma boa quinta para nós.